A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, simpatizantes da palavra de Deus, aleluia. Aqui quem vos fala é o seu irmão, seu amigo Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu quero pedir licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está, louvado seja Deus. Irmãos, estávamos aqui, louvado seja Deus, preparando a terceira aula do Evangelho, a qual nós estamos estudando. Nós começamos com a introdução, explicando o que é o Evangelho. Entramos na primeira aula, Mateus, segunda aula, Marcos, e hoje nós estaremos aí, se Deus quiser, nessa aula do Evangelho de Lucas. Lucas é o último evangelho sinótico. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos irmãos. Vamos orar e pedir a Deus a direção em nome de Jesus. Mas antes, vamos aqui meditar em uma palavra. Salmo 150 diz assim: aleluia. Louve a Deus no seu templo, louve o seu poder, que se vê no céu. Louve o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louve a sua imensa grandeza. Louve a Deus com trombetas, louve com harpas e liras, louve o Senhor com pandeiros e danças, louve com harpas e flautas. Louve a Deus com pratos musicais, louvem bem alto, com pratos sonoros, todos os seres vivos, louve ao Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Então aqui o salmista ele nos convida, a louvar a Deus através de instrumentos. Louvado seja Deus. Louvar a Deus pelo seu poder, pelo céu que se vê, pelas coisas maravilhosas que Ele fez. Então nós devemos louvar a Deus, meus queridos irmãos. Quero acrescentar aqui, não só por isso, meu querido, não só por isso pelas coisas que Deus faz, mas também muitas das vezes pelas coisas que Ele não faz, que a gente pede, que a gente ore e às vezes a gente não consegue realizar. Nós devemos dar glória a Deus em tudo dai glória a Deus, Em tudo nós devemos louvar o Senhor, não só com instrumentos, mas também com a nossa própria vida, com o nosso comportamento diário, em tudo, amém? Vamos orar, meus irmãos. Pai amado e querido, novamente aqui na Tua presença, te damos glória, rendemos a Ti louvores, e te pedimos, ó Pai, o Teu perdão, a Tua misericórdia na nossa vida, pois a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Pai Santo, toma o primeiro lugar aqui em nossas vidas, em nome de Jesus. Fala a cada coração, a cada família, a cada pessoa. Ensina, Senhor, aquilo que nós não podemos aprender em uma faculdade, ó Espírito Santo. Tu és o nosso professor, por isso vem nos ensinar, ensina a mim, ensina as pessoas que irão ouvir esta aula, este vídeo, em nome de Jesus, que seja de edificação, de exortação, de consolação na vida de cada pessoa, Pai, em nome de Jesus, e muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós já vamos aí para a nossa quarta aula, Nós tivemos uma aula introdutória, louvado seja Deus, dos evangelhos, depois partimos para Marcos, para Mateus, Marcos, e agora vamos entrar em Lucas, Como eu falei nas primeiras aulas, nós estamos fazendo um resumo, não é um estudo complexo, completo, é apenas um resumo para dar aí aos irmãos um interesse de estudar. E mostrando novamente, meus queridos irmãos, aqui a nossa Bíblia que nós estamos usando de estudo é a DEIC. Louvado seja Deus.
também estamos utilizando, não apresentei na aula passada, né? Mas a gente também está utilizando essa Bíblia enciclopédia, né? Ela já está bem surrada, ela tá sem a capa, né? Mas é a enciclopédia bíblica, né? Também nós estamos usando ela. Também estamos usando aqui o livro Estudando a Bíblia, livro por livro. Louvado seja Deus. Aleluia. Também estamos usando o Novo Testamento aqui, né, do Ministério Grão de Trigo. Louvado seja Deus. Também estamos utilizando este livro de André Coelho, né? Redescobrindo sua Bíblia. O livro de André Coelho, Redescobrindo sua Bíblia. Louvado seja Deus. E hoje, irmão, eu estava ali, fui procurar uma Bíblia bem antiga. Essa Bíblia eu adquiri ela em 2010, né, quando eu fazia no mês 3 de março, 12 de 3 de março do mês 10, quando eu fazia seminário teológico. É uma Bíblia apologética, né? O nome está meio aqui, ó, o nome Bíblia apologética está meio já apagado também. É um dos materiais, né, meu irmão, que Deus nos permitiu, pela sua misericórdia, a gente adquirir. Louvado seja Deus. Então, são materiais que nós estamos utilizando aqui para falar um pouco do Evangelho. Eu fiz algumas anotações aqui na Bíblia. Eu gosto sempre de rabiscar, meus queridos, ó. Algumas coisas que eu vou pegando dos livros e vou passando para cá, para essa bibliazinha, para a gente poder ter um entendimento, até mesmo para poder memorizar. Eu tenho um pouco de dificuldade na memorização, louvado seja Deus, porque eu não gosto, meu querido, de decorar. Eu não gosto de decorar, então eu tenho essa dificuldade, né, de decorar, porque às vezes você decora, você acaba esquecendo, né? E aí eu gosto mais de ler, escrever sempre num lugar para poder lembrar. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, aleluia, Deus seja louvado por isso, né, meu querido? Toda a honra, toda a glória é para Deus. Isso aqui eu faço para ajudar aos irmãos. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de ir para um seminário, tem dificuldade de comprar uma Bíblia, tem dificuldade de comprar livro, tem dificuldade de comprar até apostila. E aí você, na sua casa, você pode assistir nos vídeos, parar, anotar aquilo que você achar que edifica a sua vida. Você tem a sua Bíbliazinha, por mais simples que ela seja, você anota ali alguma coisa, as passagens bíblicas. Eu não vou ler todas as passagens bíblicas, eu vou falar referências, né? E aí você vai anotando, louvado seja Deus, vai juntando um dinheirinho para depois você adquirir uma Bíblia de estudo. Você escolhe aí uma Bíblia de estudo que você tem, né? Que você queira comprar. Tem várias Bíblias de estudo, irmão. Você tem que comprar aquela que tem uma tradução melhor para você, né? Que seja mais uma Bíblia que seja mais autêntica possível, né? Na sua, não digo em questão do português, mas que ela seja mais autêntica possível na palavra de Deus, né? Que não traga dúvida ao seu coração, que possa lhe responder as questões que você almeja, né? Porque a gente sabe que tem muita Bíblia aí que, infelizmente, as traduções originais estão falhando, e às vezes você precisa buscar recursos, né? Até às vezes comprar a Bíblia no grego, no hebraico, para você saber realmente o que o autor daquele livro estava se referindo, estava falando, né? Mas essas Bíblias também, hebraica, grego, elas são caríssimas, né?
às vezes um comentário bíblico também. Tem comentários até que são baratos, mas tem outros que são caros, né? Mas hoje em dia, com o advento da internet, as redes sociais, você entra aí, meu irmão, você consegue baixar o seu celular livros, bíblias, e aí você vai tendo uma biblioteca e vai estudando de acordo com com o seu tempo e a sua vontade, amém? Então, como nós já nos deparamos, nós vamos aqui primeiramente começar a nossa aula, lembrar que o principal personagem da Bíblia é Cristo, né, irmão? Jesus é o personagem principal da Bíblia. E aqui no livro de Lucas não é diferente. Ele é o personagem principal do livro de Lucas. E quais são os locais principais onde Jesus vai aqui no livro de Lucas? Quais são essas regiões? É a região da Galileia, Jerusalém e Samaria. A expressão que vai nos chamar a atenção é o Filho do Homem, né? E Lucas vai estar aí trazendo essa expressão Filho do Homem. Um outro ponto interessante, o tema do Evangelho de Lucas: Jesus, o Filho do Homem, o Salvador dos pecadores. O versículo-chave se encontra aí no capítulo 19, verso 10. Eu vou ler para os irmãos. Capítulo 19, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Outro é o capítulo 4, verso 18 e 19. Capítulo 4, verso 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. 19. A pregoar a liberdade aos cativos e restaurar da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nós temos esses versículos chaves. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então esses são os versículos chaves, né, meu querido irmão e irmã? Aleluia. E também a gente vai encontrar isso em Isaías 61, verso 1 e 2, né? Colaborando aqui com o livro, o Evangelho de Lucas, né? Isaías 61, verso 1 e 2. Eles correlacionam, né? Vamos ver aqui, eu vou ler também 61, verso 1 e 2, Isaías, né? Profeta Isaías. Diz assim, né?
E o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança, do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Amém? Então a gente vê aqui uma correlação de Lucas com o profeta Isaías, né? Escreveu isso há mais de 700 anos. Isaías profetizou sobre esta questão. Aleluia. Glória a Deus. Então, o nosso Deus, ele veio para libertar as pessoas, independente de quem quer que seja, né? Rico, pobre, preto, branco, ele veio para todos. E Lucas escreve também os gregos, né? Os gregos queriam ver Jesus. Os gregos, meus queridos, eles estavam em busca de sabedoria, de conhecimento, né? E tudo que viesse novo, que fosse para eles interessante, eles queriam saber. Veja o que é que diz Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios, ali vai falar sobre essa questão dos gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Coríntios, capítulo 1, verso 22. Veja o que diz aqui a palavra. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria. Ou seja, enquanto os judeus queriam ver sinais, milagres, prodígios e maravilha, os judeus estavam em busca de quê? De sabedoria, de conhecimento, de saber se Jesus era realmente um homem sábio, né? Das coisas que ele falava. Aleluia. Lucas, ele vai retratar a humanidade de Cristo, né? O homem perfeito e a divindade também. E ele também vai, aleluia, falar na visão de Lucas, Jesus é o homem ideal. Capítulo 23, verso 47. E Jesus é o Salvador, né? O Salvador prometido a todos os judeus, né? A gente vai ver isso no capítulo 2 e o verso 10. Então Jesus, ele veio para os judeus. Veja o que é que diz aqui em Lucas 2, verso 10. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, e será para todo o povo. Todo o povo. Que povo? Os judeus, meus queridos. E também, capítulo 19, para os publicanos. Capítulo 19, verso 1. Verso 1 ao verso 10. Veja o que diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver, porque o haviam de passar por ali. E tendo Jesus
chegou àquele lugar, olhou para cima e viu, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: entrará para ver e hospedar de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este homem é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja, meu querido, Zaqueu era também judeu, porém ele era publicano. E os judeus não se davam por os publicanos, porque os publicanos eram cobradores de impostos, né? Poderia ser judeu, poderia ser de qualquer outra nação. Eles odiavam os publicanos, né? E Zaqueu, ele tinha um desejo muito grande de ver Jesus. Por quê? Zaqueu, meu querido, ele era impedido de entrar no templo, pelo fato dele ser publicano. Por isso ele almejava ver Jesus. E quando ele vê Jesus, você veja que Jesus diz que vai à casa dele. E as pessoas ali que estavam se achavam tão santas, né? Que começaram a questionar: ele vai se hospedar na casa de um publicano? Né? E aí Jesus diz, né? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, não somente os judeus, mas também as demais pessoas, os estrangeiros, né? Os pagãos, de todos os outros povos, meu querido. Deus não faz acepção de pessoas, ele veio para todos, né? E aí nós temos outras referências. Os samaritanos, no capítulo 9, verso 51 ao 56, mostra que Deus ele veio para buscar a todas essas pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aos pagãos, capítulo 2, 32, eu já li. Aos publicanos, 19, capítulo 1, verso 10. As pessoas respeitáveis e pecadores, capítulo 7, verso 36 aos 50, aos pobres e aos ricos, 19, 2. Então Jesus veio para todos, meu querido. Ele não faz acepção de pessoas. Então Lucas ele vai registrar todos esses relatos aqui, todos esses fatos, tudo que Jesus falou, declarou. Lucas então ele vai expor, né? Ele vai apresentar, aleluia, a Jesus às pessoas, porque Lucas, irmão, ele vai demonstrar essa humanidade de Cristo para os gregos, aleluia. Lucas é o médico amado. Lucas é companheiro de Paulo, né? A partir da segunda viagem missionária. Lucas é o autor deste evangelho e do livro de Atos, que advém do seu próprio prólogo, né? Logo no início, assim você vê aqui Lucas 1, verso 1, que é que diz até o 4. E tendo, pois, muito empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me bem a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por tua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas que há de estar informado. Então, Lucas ele vai fazer um aparato, uma pesquisa profunda de tudo isso, meu querido, né? Então a gente vê isso nesse prólogo, nesse início, aqui em Atos também dos Apóstolos, né? Capítulo 1, verso 1, porque é de autoria também de Lucas, louvado seja Deus. Além dessas evidências internas, temos os ensinamentos da tradição da igreja, desde o século II
da era cristã, conforme os transmitiu Irineu, Justino, Justo, Martírio e o cânon de Muratório. A data de sua composição ocorreu entre os anos 58 a 65, aproximadamente. Pelo prólogo, podemos verificar que Lucas fez uma minuciosa pesquisa histórica durante os 2 anos em que Paulo permaneceu em Cesareia, quando então teve tempo para levantar documentos e fazer contato com testemunhas oculares. Então Lucas ele vai fazer uma pesquisa acirrada, né, desses assuntos para passar para a igreja. Aleluia. Veja aqui, meu querido, essas testemunhas, veja o que é que Lucas usou, né? Veja, por fim, além das testemunhas oculares do texto contido nos evangelhos de Marcos e Mateus, Lucas utilizou uma fonte chamada fonte Quelle, em alemão, significando fonte. Provavelmente foi um documento anterior ao relato de Marcos, escrito por testemunhas que conviveram com Jesus, os quais retrataram as características históricas dele, mas não messiânicas, presentes também no Evangelho de Mateus. Era o relato de um Jesus preocupado com a vida terrena e concreta das pessoas, a fim de houvesse uma vida agradável para todos os que estivessem juntos, a ele sem preocupar com o aspecto natural de Cristo, sobrenatural de Cristo. Então você veja que Lucas ele faz uso de um livro, né, de uma fonte, né, chamada fonte que em alemão quer dizer Quelle, né, e tem o seu significado de fonte. Louvado seja Deus. Como eu relatei, os gregos eles viviam em busca de quê? Em busca de um homem perfeito, né? Que poderia servir de modelo para a humanidade. Lucas ele buscava apresentar Jesus como um homem universal. O Espírito Santo é outro ponto extremamente utilizado ou enfatizado. Só nos 2 primeiros capítulos aparecem referências à terceira pessoa da Trindade. Lucas, aí eu vou trazer aqui uma ênfase apologética, né? Lucas, como dissemos, testifica a respeito da humanidade de Cristo. É o único evangelho que narra o episódio do templo, quando Jesus tinha apenas 12 anos, capítulo 2, verso 41 ao 52. Algumas baseadas no fato de que a próxima referência a Jesus ocorre somente quando ele havia completado 30 anos, capítulo 3, verso 23. Insistem em afirmar que o Senhor teria feito uma suposta viagem ao Oriente. Todavia, ignoram que até mesmo Lucas, o mais gentil dos evangelistas, não endossa isso, pois suposta viagem ao Oriente não endossa isso, pois mostra que Jesus foi criado em Nazaré, capítulo 4, verso 16, e ficou pelas circunvizinhanças. Outro ponto de grande destaque é o nascimento virginal de Jesus. Este livro não cita a referência de Isaías, como fez Mateus, uma vez que tem em mente os gregos, mas, por outro lado, narra a visitação do anjo Gabriel, capítulo 1,
verso 26. Vamos ver aqui que é aqui no capítulo 1, verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e que se serve para endossar, aí já falei, a questão da virgindade, né? Mas Lucas confirma o fato da virgindade da concepção usando outras bases. Capítulo 1, verso 27. Há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, Lucas traz esses relatos aí a respeito dos pais de Jesus, da situação. Louvado seja Deus. Lucas, ele foi cooperador, meu querido, de Paulo, né? A gente vê isso em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. E acompanhou em trechos da 2ª, 3ª e 4ª viagem missionária. Ele se tornou amigo leal e permaneceu fiel até o fim, mesmo depois de outros haverem abandonado a Paulo. 2 Timóteo 4, capítulo 4, verso 9 ao 11. Com certeza, esta convivência com o apóstolo dos gentios influenciou Lucas em seus escritos. Seu evangelho é o livro de Atos, né? Seu evangelho e o livro de Atos. Louvado seja Deus. Aí a gente tem algumas características aqui especiais a respeito, né? Vamos ler aqui, ó. Neste evangelho, no evangelho de Lucas, há nele uma ênfase de alegria e música. Está no capítulo 1, no verso 44 ao 55. E 67 e 68. Os versos 67 e 68, capítulo 2, verso 8 ao 14, verso 14, e versículos 29 a 32. E no capítulo 24, do verso 52 ao 53. Pois a vinda de Jesus ao mundo é boa nova de grande alegria. Vamos ver mais uma característica. É o que mais fala da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então, o Evangelho de Lucas é o que mais fala da obra, que fala da pessoa e da obra do Espírito Santo. Capítulo 1, verso 15. Vamos ver aqui o que está aqui no verso 15. Eu não vou falar todas as referências, não vou ler todas as referências, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Eu vou citar as referências e os irmãos aí vão procurar, tá certo? Se eu ficar gastando tempo com as referências, vai ficar muito tempo. Então, capítulo 1, verso 15, diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Louvado seja o nome de Jesus. E aí a gente tem outras referências, glória a Deus, 41, verso 41 do capítulo 1. Do capítulo 1. Vamos ver o que diz esse aqui. Verso 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E no verso 67 do capítulo 1.
E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Então, meus queridos, são algumas referências a respeito dessas características que tem no livro de Lucas, né? Aí você vai ver algumas, né? Capítulo 2, verso 25 ao 35, capítulo 3, verso 22, capítulo 4, verso 1, verso 14, 18, capítulo 10, verso 21, capítulo 11, verso 13, capítulo 12, verso 12, capítulo 24, verso 49. Mais uma característica especial é um evangelho de oração, pois temos muitas orações registradas, principalmente a de Jesus. Aí tem capítulo 1, verso 10, verso 46 a 55, capítulo 3, verso 21, capítulo 5, verso 16, capítulo 6, verso 12, capítulo 9, verso 18 e verso 29, capítulo 11, verso 1, capítulo 22, verso 39 ao 46, capítulo 23, verso 34 e 46, além de parábolas a respeito da importância da oração. Verso 11 e 5 capítulo 11 e verso 5 ao 8. Capítulo 18, verso 1 ao 8, capítulo 18, verso 9 ao 14. Mais uma das características especiais do evangelho mostra o importante papel das mulheres na vida e no ministério de nosso Senhor, numa época em que esta era considerada inferiores aos homens. Jesus não fez nenhuma diferença, tratando-as com o mesmo respeito e importância. Ou seja, nesta época as mulheres não tinham tanta referência, né, irmão? Elas eram desprezadas, né? Mas Jesus não fez nem acepção delas. Jesus não as desqualificou, né? Pelo contrário, Jesus as recebeu com alegria. E a gente tem aqui referências, né? Capítulo 1, versos 5 ao 7, verso 26 ao 67, capítulo 2, 36 ao 38, capítulo 7, verso 11 ao 17, capítulo 8, verso 1 ao 3, capítulo 13, verso 10 ao 17, capítulo 15, verso 8 ao 10, capítulo 18, verso 1 ao 8, capítulo 23, verso 27 ao 31, capítulo 24, verso 1 ao 10. São algumas características especiais do Evangelho de Lucas. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente sabe que aí aprendemos, né? Essa questão que o livro foi escrito. Esse terceiro livro compõe o Evangelho, o último Evangelho sinótico. Ele contém 24 capítulos, né? Ele narra a história e ministerial de Jesus. Também ele vai falar da genealogia, né? Este livro ele nos oferece a mais completa genealogia de Cristo, retratando até a família de Abraão, e não somente Abraão, como fez Mateus em seu evangelho. Essa diferença existe devido ao público distinto de cada livro. Lucas foi escrito para os gentios e gregos. Por isso, a necessidade de relatar toda a história humana, até os nossos primeiros pais, para que se tornasse conhecida integralmente. Mateus foi escrito para os judeus, que tinham em Abraão o fundamento da fé. O foco desse livro está na parábola de Jesus, exaltando como um homem sábio e perfeito, coincidindo com o ideal de ser humano para o grego. Segundo Halley, ano 2001, página 513. O livro menciona diferentes classes menosprezadas pelos judeus, como já citado, né? São as mulheres, as crianças, os estrangeiros, os doentes, as viúvas, né? Ele nos mostra na natureza humana de Cristo o plano divino, né? O plano divino de quê?
o plano de salvação. É o único livro, né? E é o único que tem uma continuação com o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas contém uma pesquisa detalhada sobre a vida de Cristo com fontes altamente confiáveis e tornando um livro que define a manifestação autêntica do Salvador, além de recorrer ao conhecimento histórico. De acordo com o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, página 595, ano 2018. O livro ele está dividido, né? Vamos ver aqui, vou falar sobre a divisão do livro. A divisão do livro de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, ele fala da introdução ao livro. Do capítulo 1 do verso 5 ao 45 e do capítulo 1 do verso 46 ao 80, anuncia anúncios do nascimento de João Batista e de Jesus e os cânticos de seus pais. No capítulo 2, do verso 1 ao 58, o nascimento de Jesus em uma parte da sua infância relatada. Do capítulo 3 ao verso 1 ao 22, a pregação de João Batista anunciando o Messias e o seu batismo. No capítulo 3, do verso 23 ao 38, a genealogia de Cristo. Do capítulo 4 ao capítulo 7, do verso 1 ao 35, e do capítulo 8, do verso 19 ao capítulo 10, do verso 24, e do capítulo 14, do verso 1 ao 14, e do capítulo 17, do verso 11 ao 19, e do capítulo 18, verso 35 ao 43, fala dos milagres de Jesus. Do capítulo 7 ao capítulo 36, do versículo 36 até o versículo 50, uma mulher pecadora na presença de Jesus. Do capítulo 8, do verso 1 ao verso 18, do capítulo 10, do verso 25 ao 42, do capítulo 14, do verso 15 ao verso 16, do capítulo 14 até o verso 15, até o capítulo 16, do verso 31, do capítulo 18, do verso 1 ao 34, e do capítulo 19, do verso 11 até o 27, fala das parábolas e ensinamento de Cristo. Do capítulo 19, do verso 1 ao 10, a história de Zaqueu. Do capítulo 11, do versículo 1 ao capítulo 30, e aí o capítulo 30, capítulo 13, e o verso 35, do capítulo 17, do verso 1 ao 10, e o capítulo 17, do 20 ao 37, a teologia do reino em Lucas, incluindo a oração do Pai Nosso. O capítulo 19, do verso 12 ao capítulo 23, do verso 1 ao 25, dias em Jerusalém e momentos da crucificação. Do capítulo 23 ao verso 26, e do capítulo 24 ao 53, a morte e a ressurreição e a ascensão de Cristo ao céu. Louvado seja Deus. A autoria do livro, meus queridos irmãos, é de Lucas, né? De acordo com Colossenses capítulo 4, verso 14. E logo nos primeiros versículos de seu texto, temos a evidência de que ele escreveu esse relato a um homem chamado Teófilo. Fica evidente que o autor era uma pessoa culta, o qual prezava por uma clareza de ideias ao dominar a língua grega. Temos então mais uma evidência de que ele era estudioso. Louvado seja Deus. E o ano
a qual o livro foi escrito, meu querido, 62 depois de Cristo. E aí a gente vai ter outras evidências aqui, né? Vai ficar claro aqui que esse ano 62 depois de Cristo vai evidenciar que vai passar no ano 70 a destruição do templo de Jerusalém, que consta no capítulo 21, no verso 20, e alguns estudiosos defendem que houve uma revisão posterior do livro de Lucas, quando Atos já havia sido escrito. Então o autor teria se aprofundado nas fontes deste manual, Manual Bíblico, Sociedade Bíblica do Brasil, anos 2018, aí já foi citado, né? Página 596. E aí a gente vai falar um pouco aqui. As prisões do apóstolo Paulo também são importantes para entendermos de maneira próxima o tempo em que Lucas escreveu o seu evangelho. Posteriormente, o livro de Atos dos Apóstolos, acredita-se que Lucas escreveu o evangelho enquanto Paulo estava na prisão em Cesareia por volta do ano 60 depois de Cristo. Visto que o autor utilizou fontes históricas em vida, como Maria, mãe de Jesus, e provavelmente teria revisado e editado seu livro após ter escrito Atos, incluindo assim as fontes do Evangelho de Marcos, e a data mais provável para o Evangelho de Lucas é o ano 60 depois de Cristo, ou 61 depois de Cristo, de acordo com MacArthur, ano 2018, página 379. Louvado seja Deus. Vamos aqui para a questão geográfica, né, que vai falar. Essa questão geográfica são os locais que Jesus ali, ele perambulou, né, andou fazendo seus milagres, pregando a palavra de Deus, ensinando. Aleluia. Deixa eu me colocar isso aqui. Louvado seja Deus. Veja aqui essa questão da geografia. Lucas, o autor do livro em questão, foi um pesquisador que recorre a diversas fontes para escrever o seu relato da história do Mestre Jesus. Portanto, podemos ver em seu texto descrito de diversas regiões, seus textos várias descrições do Mestre de diversas regiões e locais para onde Cristo certamente passou durante os anos de seu ministério. Porém, o local que chama a mais atenção dos leitores estudiosos, mas assíduos da palavra, é Samaria, enfatizada também no Evangelho de João, como um relato da mulher samaritana. João capítulo 4, verso 1 ao 42. Por que é importante conhecer esse local? Samaria fica entre Galiléia e Judéia, sendo fortemente evitada pelos judeus, assim como os samaritanos eram negligenciados. Essa história nos remete aos tempos antigos do Antigo Testamento, quando se houve divisão do reino de Israel entre o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte fixou sua capital em Samaria, mas aproximadamente no ano 722 antes de Cristo. A Síria, que tinha um povo pagão e violento, tomou Samaria. A partir desse momento ocorreu grande deportação dos judeus para as outras regiões não judaicas, e também alguns povos pagãos começaram a se instalar na região. Aí começa o que? A miscigenação. O que é? É a mistura de povos e culturas, irmãos. Entre o povo judeu e samaritano, como povos de outras religiões. E aos costumes, o que o tempo desencadeou, rejeitou e desprezou pelos judeus de outros lugares. Os samaritanos
que ficavam em Samaria, e os que retornaram construíram o templo no Monte Gerizim, local designado por Moisés para adoração. A Torá é então desenvolvida, porém não acolheram os textos proféticos e os da tradição judaica. A relação de Jesus com esse lugar. Jesus, como relatado em Lucas 10, 25 ao 37, ensina os mestres da lei que o questionavam através de uma parábola, aquilo que havia perguntado: como herdar a vida eterna? Nessa passagem, Jesus discorre acerca do amor ao próximo, utilizando a parábola do bom samaritano. Ele usa propositalmente a figura de um homem pertencente a uma comunidade totalmente rejeitada pelos judeus, como exemplo a ser seguido, um modelo de pessoa que cumpriu a lei do amor ao próximo. Assim, Cristo responde ao preconceito étnico e efervescente no coração daqueles judeus contra o seu povo vizinho. Então, meu irmão, essa questão samaritanos e judeus, né? Jesus ele vai tentar quebrar esse ódio que os judeus tinham pelos samaritanos e também os samaritanos por eles, né? E aí Jesus vai quebrar. Eles tinham um ódio muito ferrenho, né, em cima dos samaritanos. Mas Jesus vai falar o que? Do amor, né, irmão? Da misericórdia que nós temos que ter para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo, independente se ele é brasileiro, estrangeiro, se ele é branco, se ele é preto, se ele é pobre, se ele é rico. Deus ele não faz acepção dessas pessoas e ele também não quer que a igreja dele, que o povo dele venha estar fazendo acepção de qualquer pessoa, né? Deus não concorda, meu irmão, com essas coisas, né? O primeiro mandamento que Deus nos ensina é amar a Deus sobre todas as coisas e depois ao nosso próximo, a nós mesmos depois, né? Ao nosso semelhante. Como é que eu digo que amo a Deus se eu não consigo amar o meu próximo que estou vendo, né? Então Deus ele vai ensinar a respeito disso, meu querido irmão. O livro de Lucas ele vai relatar sobre essas questões. Aleluia, é um livro muito bom para a gente estar aí lendo, estudando, né? Eu aqui só fiz um resumo e bem rápido, irmão, mas que vocês tenham interesse, né, de pesquisar aí na sua casa ali. Eu não fiz uma leitura perfeita, boa, né? Mas eu acredito que se você parar e você for anotando, você vai poder aprender muita coisa, irmão, né? E também pelos livros que eu apresentei, se você tiver condição aí de comprar esses livros, até a Bíblia Apologética, uma Bíblia de estudo depois, uma outra Bíblia de estudo junto com a Apologética, esses livros, eu acredito que você vai compreender muita coisa. Irmão, eu apresentei essa enciclopédia bíblica, né? Ela foi o primeiro livro, eu acho, que eu adquiri. Na verdade, foi até um presente, né, do meu primo, que graças a Deus ele se converteu, é o Francisco Hélito. Ele hoje reside em São Paulo, constituiu família, graças a Deus, e pelo que eu saiba até então, ele é da igreja Deus é Amor, junto com a sua esposa e seus filhos. Louvado seja Deus por isso. E ele me deu me presenteou com essa enciclopédia, né? E me ajudou muito na minha caminhada, quando eu estava no seminário. Louvado seja Deus. E assim, irmãos, a gente vai adquirindo os livros aos poucos, né? Às vezes alguém nos presenteia, às vezes você vai juntando, junta R$10 aqui, mais 10 ali, mas vai juntando. E quando você vê, você tem um dinheirinho para comprar uma Bíblia boa, um livro bom de um comentarista, para ajudar você aí a estudar, né? Você às vezes não tem condição de pagar um seminário, uma faculdade teológica, mas você pode, se você se esforçar, porque Deus capacitou a todos nós, irmão. Deus deu inteligência e sabedoria a todo ser humano. Você pode estudar sozinho, né?
se você assim o quiser. Se não, você pode também procurar um seminário, né, de acordo com suas condições, e aí buscar a aprender, né? Quem sabe seu pastor aí, seu ministério, né, resolve investir em você, obreiro da casa de Deus. Como? Pagando um seminário para você, uma faculdade teológica, né? Eu penso assim, né, irmão? Acho que toda igreja, ela deve, se aquele obreiro é um obreiro que trabalha na obra, está ali fazendo o ídolo do Senhor, tem amor, né, tem reverência, tem uma vida de oração, de consagração, de temor com Deus, eu creio que a igreja deveria sim investir naquele obreiro, né? Pagar um seminário, uma faculdade teológica para ele, para que ele pudesse ter uma compreensão melhor dos assuntos históricos que vão ajudar muito na compreensão da palavra de Deus, né? Quem sabe conhecer o grego, o hebraico, né? E aí vai ter um material muito bom para poder estar pregando, né, irmão? Lembrando que Deus, irmão, o Espírito de Deus, ele não depende dessas coisas, né? Deus vai usando a cada um de nós na medida daquilo que a gente tem, né? Se você é uma pessoa que ora muito, se você é uma pessoa que lê bastante a Bíblia, está ali estudando, verificando, Deus ele capacita, irmão, porque o poder vem de Deus, a unção vem de Deus, ela não vem de livros seculares, mas ela vem de Deus através da oração do homem e da mulher de Deus, de uma vida de estudo da palavra, de uma vida de renúncia do mundo, né? E você praticar, então você vai sendo desenvolvido pelo Espírito Santo. É ele que capacita o povo dele, amém? Aqui, meus queridos, fica aí esse pequeno resumo desse estudo do livro de Lucas, que você possa aprender aí, desenvolver, né, o seu aprendizado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério, sua congregação, independente da congregação, se é uma congregação que prega o amor, que prega o verdadeiro evangelho da salvação. Que Deus, meu irmão, abençoe a sua vida e a sua família grandemente. E Deus derrame sobre você sabedoria do alto, né? Lhe deu o dom da palavra do conhecimento, da sabedoria, lhe deu o dom de discernimento de espírito, de acordo com o seu ministério e com a vontade de Deus. Amém? É assim que Deus faz, irmão. Nos capacita, né? Para a gente fazer o quê? A obra dele. Louvado seja Deus. Que Deus derrame sobre você a graça, a unção, o poder de Deus em nome de Jesus. Que Deus nos guarde e nos livre de todo mal. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, nosso lar, os nossos vizinhos, de perto e de longe, nosso bairro, nossa cidade, nosso país. Em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente o nosso país, esse presidente, né, que está aí, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Alckmin, que eles possam aí fazer um bom governo, em nome de Jesus, que ele possa, segundo a vontade do Senhor Deus também, ser reeleito e possa assim, os 4 anos a mais que ele vai ter para a glória de Deus, possa trabalhar em prol do Brasil e do povo brasileiro e trazer benefício, gerar qualidade de vida boa para todo brasileiro em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, Comunidade dos Discípulos, nos ajude a levar a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu peço perdão porque ontem eu não falei da divisão do livro de Marcos, irmãos. Eu acabei pulando, né? Então eu peço perdão em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Glória a Deus.